Queridos amigos da TV Mundo Maior, sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo. Nós estamos dando continuidade no estudo do livro Espírito da Verdade, mas antes, rogamos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, que envolva, que ilumine o encontro de hoje. O programa Jesus e o Espiritismo vem estudando livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, que muito tem a nos enriquecer, que muito tem a contribuir com o nosso conhecimento. O livro Espírito da Verdade é um livro que já estamos chegando na sua parte final, ainda tem vários capítulos, ainda tem várias semanas, mas comparado com o número de capítulos, são mais de 100 capítulos, é uma parceria mediúnica entre Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado por espíritos diversos e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Cada capítulo corresponde a uma página do Evangelho. Hoje nós vamos ver o capítulo 90, Ouvide e Recorde. Corresponde ao capítulo 15º, item 3, do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma mensagem ditada por André Luiz e ele nos fala: ouvide o pó e o vento. Recorde que a luz do sol e a pureza da água são gratuitos. Aqui encontramos um alerta para a humanidade de modo geral. Há anos atrás, como é que se estabelecia o relacionamento das pessoas? À base da troca. Como tinha muitas pessoas que moravam em sítios, na roça, um tinha o milho, trocava com outro que tinha o açúcar, que trocava com outro que tinha carne. Era aquela troca e vivia-se em comunidade. Hoje, nós tudo colocamos um valor. Não estamos aqui dizendo que está errado, mas é o princípio do capitalismo. Eu faço, mas eu quero algo em troca. Eu ajudo, mas eu quero uma remuneração, porque é o meu tempo, é a minha atenção, é o meu auxílio. E se eu não cobrar, eu estou perdendo. Se eu não ganhar de você, eu estou deixando de trabalhar num lugar que eu vou ganhar. Então hoje nós não analisamos que tudo que precisamos vem gratuito. Sem o ar, nós não vivemos aqui na Terra. O ar é gratuito. Sem o sol, nós morreríamos de frio. O sol é gratuito. Tudo que nós temos, a função que os pássaros desenvolvem, a função que os insetos desenvolvem, tudo é gratuito. Eles não cobram, não entram em greve, não colocam um valor exorbitante. Isso mostra um pouquinho que nós também temos que, em alguns casos, reportarmos a isto. Tem alguns casos que nós temos que ter bom senso. Se eu sou cristão, se eu tenho Cristo como exemplo, o Cristo como modelo, Jesus nunca cobrou para ensinar. Jesus nunca cobrou para falar. Jesus nunca cobrou para ajudar um leproso, um paralítico, um coxo. Jesus nunca cobrou para dar um atendimento fraterno a quem quer que seja. E isto é o exemplo para nós. A começarmos a desvencilhar um pouco que tudo precisa de uma contrapartida, que tudo precisa de uma restituição financeira, que o dinheiro é fundamental, é evidente. Sem dinheiro não vivemos, sem dinheiro não convivemos, sem dinheiro não fazemos o que nós gostamos de fazer, não pagamos impostos, os tributos que o governo nos pede, não vamos a lugar algum, não é isto que queremos dizer. Porém, há muitos casos que nós podemos abrir um pouco a mão. Muitas situações pequenas do cotidiano, envolvendo às vezes até um familiar. Às vezes o familiar nos pede ajuda e nós já logo falamos, mas é tanto. Então é mudar um pouquinho a maneira de agir. Ouvide o pessimismo e o mal agouro. Recorde que a marcha do progresso é inexorável. Ouvide o pessimismo. Temos visto que o pessimismo é uma das chagas que mais estão presentes no século XXI. Temos visto cristãos deprimidos, mas vamos falar do nosso público, o público espírita. Temos visto a depressão, a ansiedade, a falta de vontade de viver, a falta de vontade de encarar os problemas,
a falta de vontade de lidar com as situações mais variadas no cotidiano, temos que repensar, temos que analisar onde o pessimismo está nos levando, onde a agouro está nos levando, onde aquele posicionamento iniciando uma frase, mas é difícil, eu não dou conta, meu sofrimento é grandioso. Onde tudo isto vai nos levando? E vamos notar que é o precipício emocional, vai nos levando ao precipício espiritual, à fadiga sentimental. E ninguém ganha com isto. É ter ânimo firme, quando vem aquele pensamento, quando vem aquela vontade de ficarmos apenas meditando nas dificuldades da vida através do pessimismo, é não permitirmos, é levantarmos a cabeça, vermos o que não víamos, interpretar de modo diferente os pequenos sinais que chegam mostrando um novo horizonte. Ouvide a palavra infeliz. Recorde que você está sendo ouvido e observado. Quando falamos de palavra infeliz, eu tenho aprendido muito com os amigos espirituais. E eles têm sempre me orientado muito a nós tomarmos cuidado com o que falamos. Não percebemos, mas magoamos muitas pessoas da forma que falamos, da forma que expomos um assunto, da forma que rebatemos algo que ao nosso ver não está certo. Ficamos comumente revivendo a situação, remoendo a situação, lembrando, propagando. Quando parece que a poeira baixou, a gente lembra novamente. A palavra infeliz, ela é um mau hábito que a criatura humana tem que corrigir. Se aquela palavra não vai melhorar, não vai auxiliar, não vai ajudar em nada, é preferível ficar quieto. As pessoas estão nos observando, as pessoas estão notando o nosso comportamento. Nós que falamos, nós que escrevemos, nós que ajudamos na direção de uma casa espírita, mais cobrados seremos pelo exemplo, mais cobrados seremos pela nossa postura. Ter paz ao falar, ter serenidade, ter entendimento de que o ouvido do outro é diferente do nosso ouvido, que o entendimento do outro é diferente do nosso entendimento, que o que machuca ele é diferente do que nos machuca, e abolirmos de uma vez por todas, ficarmos reféns destas palavras que só prejudicam nós quem falamos e os outros quem ouvem. Continua André Luiz: ouvide a malquerença, recorde que o imperativo da fraternidade atinge a todos. Malquerença, o mal querer para o semelhante, o mau desejo para o próximo. Não desejarmos isto para ninguém, não desejarmos para ninguém determinada situação de aflição, determinada situação de provação, determinada situação de expiação. Temos que desejar para o próximo tudo o que desejamos para nós. Se eu quero o melhor, eu sou obrigado a desejar o melhor. Se eu quero as melhores coisas, o convite é a desejar que o próximo também as receba, porque do contrário eu vivo na hipocrisia, pregando uma coisa e vivendo outra, ensinando uma coisa e desejando outra. Não temos que esperar o reconhecimento dos homens. O juízo deles podem ser certo ou errado, pouco importa para nós. Temos que nos preocupar com o juízo de que Deus tem a nosso respeito, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos ideais. Se o próximo vai nos elogiar, se o próximo vai nos condenar, é problema do próximo. Cada pessoa tem livre-arbítrio para pensar o que quer,
falar o que quer e nós vamos acertar contas do que falamos, do que pensamos. A lei divina é implacável. Nós não somos juízes de consciências, de atitudes, de ideais ou de pensamentos. Temos que fazer a nossa parte e cada um segundo as suas obras. Ouvide a indisposição. Recorde que a disciplina mental é o primeiro remédio. Indisposição. Quantas são as vezes que vem o cansaço, vem a dificuldade, valorizamos tudo isto e esquecemos da bênção que somos portadores. Disciplina mental é o primeiro remédio para toda pessoa que procura encarar no seu dia a dia, no seu hoje, no seu presente, aquelas maneiras de interpretar cada momento, cada fase. A disciplina mental é você estar no leme das suas emoções, do seu pensamento, dos seus sonhos. É não permitir que o meio que você vive dirige o modo que você deve agir, o modo que você deve pensar, que nós temos as leis humanas de um lado, que nós temos as leis divinas do outro lado, é verdade, para que haja ordem, disciplina e respeito. Mas é de fundamental importância que nós nos empunhamos no meio que vivemos, com disciplina, com discernimento, com cautela, sem seguirmos o que os outros falam. Se ele está falando, vamos analisar se aquilo tem serventia ou não. Vamos analisar se aquilo vai auxiliar ou não. Do contrário, podemos continuar às cegas, caminhando sem rumo, caminhando sem entendimento, gerando grandes complicações para o nosso próprio eu. Ao caminharmos para o encerramento do primeiro bloco, eu gostaria de convidar as pessoas para o Evangelho no Lar. Todos os domingos, às 18 horas, pela minha fanpage, 18 horas, horário de Brasília, realizamos uma transmissão ao vivo para os amigos em Portugal em direto do Evangelho no Lar. Então procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, de número. Curta a página e todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, iniciamos com um vídeo na linha do tempo. E você é o convidado a participar já neste domingo do nosso encontro. Marque na sua agenda, marque no seu celular, marque num papel para que possamos abrir o nosso lar para o contato com o nosso anjo da guarda, com os amigos espirituais, que a nossa água possa ser fluidificada. Venha participar deste projeto que tem ajudado tantas pessoas através do Facebook. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos com a continuidade do programa. Estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo pela TV Mundo Maior. Hoje eu tenho um convite muito especial para te fazer. Lançamos há poucas semanas o 4º livro, A Conquista do Hoje. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Editado pela editora TV A Caminho da Luz. Todos os direitos autorais foram doados para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Quando adquirimos um livro, automaticamente ajudamos nas atividades do centro. Se você quiser desfrutar deste livro, que fala de ansiedade, depressão, perdão, auto-perdão, trazemos Jesus para as nossas reflexões, é só você entrar na loja A Caminho da Luz, loja-acaminhodaluz.com.br. Assim que você adquirir o livro, se você quiser o autógrafo, é só mandar o seu nome ou o nome de quem você quiser que assinemos pelo WhatsApp ou pelo e-mail. O WhatsApp é 19 997 782794 e o e-mail é vilardandré2@yahoo.com.br. Então, se você puder, adquira, presenteie, divulgue. Se você é um dirigente espírita, se você ajuda na direção de uma livraria,
de um clube do livro, entre em contato conosco. A sua ajuda ela é muito importante para as atividades do Centro Espírita. Dando continuidade, André Luiz nos fala: ouvide o próprio direito. Recorde que o dever pessoal é intransferível. Todos nós temos direitos. Profissionalmente falando, socialmente falando, perante Deus também temos os nossos direitos. Nós só não podemos esquecer que o meu direito não pode ser à custa do sofrimento dos outros. Que eu tenho meus direitos, que eu tenho a lei a meu favor, que eu tenho um monte de coisas que podem me beneficiar, todos nós possuímos, mas vai do modo que olhamos estes direitos, vai do modo que interpretamos esses direitos. Ouvide a censura, recorde que a harmonia e a cooperação constroem sempre mais. Na condição de espíritas, quando formos censurar alguém, quando formos censurar um livro, quando formos censurar uma casa espírita, quando formos censurar o governo, devemos fazer com conhecimento de causa. Eu sei do que eu estou falando? Ou é um achismo? Porque quem acha não tem certeza. O que eu estou falando tem um mínimo de embasamento intelectual e moral para que possa ser uma avaliação justa daquele assunto? Se não for, nós temos que repensar se vale a pena. Nós temos que repensar se nós temos o direito de fazermos, porque tudo que eu falo volta para mim. Toda censura que eu lanço, também sofrerei da própria censura que lançarei para outrem. Então é de fundamental importância tomarmos cuidado com a veemência que censuramos o nosso semelhante. Ouvide a discussão intempestiva. Recorde que o respeito ao semelhante é o alicerce da paz. Discussão sem fundamentação. Alteramos muito, perdemos paciência, ficamos agitados, desnecessariamente. É a nossa saúde que está em jogo. Quando eu entro neste clima de desequilíbrio, quem perde sou eu. Na verdade, quem perde são todos. É todo aquele setor profissional, aquele setor religioso, aquele setor familiar, aquele setor social, todos perdem, mas em especial aquele que é o causador de tudo isto. Então essa é a paz. É quando nós vemos que a coisa está esquentando, é quando nós vemos que a coisa vai pegar fogo, nós sermos a água e não o combustível para que aquilo pegue ainda mais fogo. Não podemos ser daquela opinião quanto pior, melhor. Não, quanto melhor, melhor. Quanto mais paz, mais respeito, mais serenidade, mais entendimento tiver, melhor será para todos. Continua. Ouvide a vaidade intelectual. Recorde o valor do procedimento correto em todas as circunstâncias. Nós temos visto o quanto a vaidade intelectual dentro do próprio movimento espírita tem sido prejudicial. O nosso conhecimento pode ser grande, mas não somos sabedores de tudo. Caridade também se faz em passar para o próximo o que sabemos. Caridade também se faz em compartilharmos o que já compreendemos. Tem pessoas que querem guardar tudo para si e acham que os outros não têm entendimento de entender o que ela ou o que eles já entendem. Não podemos pensar assim. Se Jesus pensasse assim, Jesus não teria vindo. Olha Chico Xavier, às vezes olhamos aquele ser simples, com vestes simples, de uma família simples, mas ele tinha um conhecimento que trazia no pórtico de sua alma que a sua própria humildade escondia. E hoje nós temos visto esta vaidade intelectual, esta vaidade exacerbada, esta vaidade prejudicial para a própria pessoa e para o meio em que ela vive. Continua. Ouvide as vozes destrutivas. Recorde que a extensão da seara do bem espera por nós.
olvidar as vozes destrutivas. Nós temos que analisar a quem damos ouvidos, a quem damos importância, a quem damos valor. Tem muitas vozes que nos chegam com o soar de inveja, com o soar de querer estar no nosso lugar, com o soar de nos atingir com uma palavra que não vai ajudar ninguém. Nós temos que nos afastar destas vozes, que em nada nos auxilia, muito pelo contrário, nos levam a uma perturbação, nos levam a uma agitação íntima que não sabemos a sua origem, não sabemos a sua causa. Ouvide a convenção nociva. Recorda que a naturalidade suscita sempre a simpatia maior. Olha que interessante, convenção nociva. Hoje em dia nós temos tantas convenções, tantos encontros, tantos conclaves, tantas reuniões que não nos levam a lugar nenhum. O tempo é precioso demais. Perdemos tempo com tantas coisas que não nos auxiliam, que não nos ajudam, muito pelo contrário, nos afligem, nos prejudicam, nos deixa reféns daquela situação contraditória, difícil, problemática. Então precisamos de modo urgente, de modo rápido, fazermos estas análises e ponderações. André Luiz ainda vai deixar mais 2 frases antes de encerrar este assunto de importância relevante, mas é importante nós realçarmos que cada um destes itens fazem parte do nosso dia a dia, em maior ou menor grau. No penúltimo item, ele nos afiança: ouvide a lamentação, recorde que o minuto passa sem esperar por ninguém. Como dissemos há pouco, o tempo é precioso. O tempo não espera, o tempo não aceita desaforo, o tempo não volta. Não adianta depois eu lamentar, eu questionar, eu ficar triste, porque já passou, já foi. Eu não vou voltar 1 ano atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. É daqui para frente. Se ontem cometi equívocos, se ontem cometi excessos, não tem problema, nós temos o hoje para recomeçarmos. Nós temos o hoje para recompormos. Nós temos o agora para fazermos diferente. Não tem problema nenhum se já erramos. Não tem problema algum se já em muitas situações ofendemos, afligimos a lei divina, afligimos a lei dos homens. Vamos reconstruir hoje. Não vai ser lamentando, sentando e falando assim: ah, Senhor, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu faria diferente do que eu fiz. Já foi. Vamos aproveitar o agora. Vamos aproveitar o presente para fazermos a diferença. E encerra André Luiz nos dizendo: triunfar é esquecer o lado menos bom da vida, lembrando o cumprimento das próprias obrigações que, em verdade, sustentam a nossa alegria incessante. Mensagem ditada por André Luiz. Lembrar é esquecer o lado menos bom da vida. Que difícil. Quando eu acordo, vem aquela dor. O que eu realço? A dor. Eu acordo, vem aquela preocupação com o filho. O que eu realço? A dificuldade com o filho. Então aqui André Luiz nos mostra para ver um outro panorama, para vermos um outro quadrante da situação que estamos vivendo. E quem sabe não mudarmos hábitos, quem sabe não mudarmos comportamento, quem sabe não mudarmos pequenas coisinhas que no final de um dia, no final de um tempo, pode gerar uma ajuda muito bem-vinda, uma ajuda muito importante para nós mesmos. André Luiz tocou em pontos chaves, em pontos corriqueiros, em pontos do nosso cotidiano, que veio na forma de sugestões, que possamos meditar na mensagem, que possamos levá-la adiante nas nossas reflexões e ter a força e a compreensão de que não estamos sozinhos nesta jornada evolutiva.
Ao encerrarmos o nosso programa, lembramos que você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 19 997 78 2794, pelo e-mail vilardandré2@yahoo.com.br. Mande a sua mensagem, mande a sua interação. Você que ainda não conhece o canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, é youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações. Se você neste momento está nos acompanhando pelo canal no YouTube, deixe o seu like, comente, gostou? Achou pertinente? Achou atual? Comente, o seu comentário é importante e, acima de tudo, copie o link e divulgue no seu grupo do WhatsApp do Centro Espírita, no seu Facebook, nas suas redes sociais, para que possamos espalhar a mensagem. Se te serviu, se te auxiliou, naturalmente ajudarão a muitas outras pessoas. Ao encerrarmos o programa de hoje, rogamos a Deus, o nosso Pai e Criador, a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos envolva, que nos ampare, que nos fortaleça, transmitindo muita paz, muita luz e muito amor. Eu espero todos os amigos que nos acompanham na próxima semana, dando continuidade com mais um capítulo deste livro que tem tanto para nos ensinar, tanto para nos mostrar. Muita paz e um beijo em seu coração.